Meu nome é Amanda Salege, sou aluna da Escola Politécnica da USP, do Departamento de Engenharia Química, e sou orientada pelo professor Jorge Gude. O estudo das propriedades dieléticas da polpa de tomate, relevantes para o aquecimento por micro-ondas, é uma pesquisa realizada no Laboratório de Engenharia de Alimentos, junto ao doutorando Igor Cano. Produtos atomatados precisam passar por tratamento térmico de forma a garantir a inocuidade da polpa e prolongar a vida de prateleira do produto, ao inativar enzimas indesejadas com a alta temperatura. As desvantagens do tratamento térmico convencional estão na perda das propriedades organolépticas, como odor, sabor, textura e principalmente a cor, já que há a degradação dos pigmentos naturais, licopeno e beta-caroteno. Uma solução alternativa para minimizar a perda de qualidade do produto é o aquecimento em fluxo contínuo por micro-ondas, que oferece um aquecimento rápido e sem superfícies superaquecidas. As frequências industriais utilizadas são de 915 e 2450 MHz. O processo de aquecimento eletromagnético é regido por propriedades dieléticas, que determinam a absorção e a dispersão da energia das micro-ondas. As propriedades dieléticas são a permissividade elétrica relativa, representada pelo ε'I, e diz a capacidade do material de armazenar energia elétrica, e o fator de perda dielética, ε'I, que diz a habilidade do material de dissipar energia elétrica na forma de calor, pelos mecanismos de rotação dipolar e condução iônica. As propriedades dieléticas em alimentos variam de acordo com vários fatores, como a quantidade de água, a temperatura e a frequência. O objetivo dessa pesquisa é estudar as propriedades dieléticas da polpa de tomate na frequência de 2450 MHz, assim como a dependência no teor de sólidos solúveis para uma faixa de temperatura compatível com a de um tratamento térmico. Os materiais utilizados foram um analisador de rede e um kit para medir as propriedades dieléticas, o sistema de termostatização e a polpa concentrada em 13 graus Brix. A polpa foi diluída em água deionizada até as concentrações de 9 e 5 graus Brix. A técnica utilizada pelo equipamento é a do cabo coaxial, e as medições foram feitas nas temperaturas de 10 a 120 graus Celsius e nas frequências de 200 a 3000 MHz. Essa equação calcula a profundidade de penetração das micro-ondas em milímetros, a partir das propriedades dieléticas, e é utilizada para dar mais sentido prático a elas. A partir dos dados obtidos nos ensaios, é possível ilustrar as dependências entre as propriedades dieléticas, a temperatura e o teor de sólidos solúveis. Esse gráfico ilustra a permissividade elétrica relativa, ε'I, em função da temperatura e do teor de sólidos solúveis. É possível perceber que a permissividade elétrica relativa cai com o aumento da temperatura e da concentração. Na polpa de tomate, essa propriedade está ligada à polarização das moléculas de água sob o efeito do campo elétrico. O aumento da frequência dificulta essa polarização. Além disso, o aumento na concentração de sólidos solúveis reduz a quantidade de água disponível, o que explica o comportamento do gráfico. Esse gráfico apresenta o fator de perda dielétrica em função da temperatura e do teor de sólidos solúveis. Percebe-se que o fator de perda dielétrica aumenta com a temperatura e com o teor. Essa propriedade está ligada à dissipação de energia elétrica na forma de calor, e o aumento de ε'I duas linhas com a temperatura indica que o mecanismo de perda dominante é o dipolar, ligado à rotação das moléculas de água. Mas o mecanismo de perda iônica também está presente e pode ser observado no efeito da concentração. O aumento no teor de sólidos dissolvidos eleva a concentração de íons e, consequentemente, a perda dielétrica. Nesse último gráfico, verificamos a profundidade de penetração em milímetros em função da temperatura e do teor de sólidos solúveis. A penetração da radiação é menor em maiores concentrações, o que está ligado à elevação da perda iônica verificada anteriormente. De forma geral, a radiação de micro-ondas a 2450 MHz tem uma baixa penetração na polpa de tomate nas concentrações estudadas, já que é menor que 1 centímetro, mas com pouca variação. As conclusões do trabalho foram que tanto a permissividade elétrica relativa como o fator de perda dielétrica foram influenciados pela temperatura e pelo teor de sólidos solúveis. A profundidade de penetração cai com a temperatura e com o teor de sólidos solúveis, e os valores ficaram entre 0,3 e 1 centímetro. Como a penetração é pequena, é necessária agitação no aquecimento industrial para garantir um aquecimento homogêneo. Agradeço à FAPESP, ao CAPES e à CNPq pelo apoio ao projeto e à Predilecta Alimentos pela doação da polpa.